Tempo quente em Brasília. A oposição pede impeachment de Luiz Roberto Barroso após ministro dizer derrotamos o bolsonarismo. Tempo de vendaval no centro-sul do país. Ciclone no Rio Grande do Sul deixa um morto e quase 800 mil pessoas sem luz. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anuncia escolas cívico-militares após Lula encerrar o programa de Bolsonaro. E claro, o Dia Mundial do Rock. Gênero resiste no Brasil diante de ofensiva do funk e do sertanejo universitário. É agora, aqui no Brasil News. Tem nome agora? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi vaiado durante o congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Ele ainda afirmou, abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi vaiado por um grupo de estudantes durante a abertura do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes e respondeu citando o bolsonarismo, a luta contra a ditadura militar e a defesa da democracia. Nós estamos criando um futuro novo e enfrentando a desigualdade racial. De modo que eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Após afirmar que nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo, Barroso provocou reações de deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que falaram em pedir o impeachment do magistrado. O senador Flávio Bolsonaro disse que o suposto ativismo de Barroso começou contra a PEC do voto impresso e que vai tomar medidas possíveis. O deputado Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, afirma que Barroso comete crime ao exercer atividade política partidária. Carlos Jordi, deputado do PL Carioca, garante que a oposição vai pedir a cassação do ministro, baseada no artigo 39 da Lei 1079. O desgaste levou o STF a divulgar uma nota nesta quinta, dizendo que, como se extrai claramente do contexto, a fala de Barroso referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição. A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Golpistas acionou a justiça contra o tenente-coronel Mauro Cid por abuso do direito ao silêncio. Na última terça-feira, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro se recusou a responder questionamentos na CPI. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Antidemocráticos acionou a Justiça Federal do Distrito Federal contra o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, por abuso do direito ao silêncio. Mauro Cid prestou depoimento na última terça-feira à CPMI, mas fez uso ao direito do silêncio mais de 40 vezes e não respondeu perguntas feitas pelos parlamentares por mais de 7 horas. Se recusou, inclusive, a responder questionamentos básicos, como, por exemplo, informar a própria idade. Uma decisão da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, permitiu que o Mauro Cid ficasse em silêncio durante a CPI do 8 de janeiro, em caso de perguntas que pudessem incriminá-lo. Com a decisão, Cid foi ouvido na comissão tanto na condição de testemunha como na de investigado. Na representação, os advogados do Senado citaram que o tenente-coronel, na condição de testemunha, calou a verdade e pedem para que sejam realizadas diligências.
A lei que rege o funcionamento da CPI prevê pena de 2 a 4 anos de prisão para quem fizer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha à comissão. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi chamado a depor após a Polícia Federal encontrar em seu celular mensagens com tom golpista. O militar e o coronel do Exército, Lavande Júnior, falavam sobre uma possível decretação de intervenção militar contra a posse do presidente Lula. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, garantiu que o estado manterá as escolas cívico-militares e ainda vai ampliar a modalidade. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, anunciou um decreto para regular um programa estadual de escolas cívico-militares. O anúncio veio depois da decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares no país, criado durante o governo de Jair Bolsonaro. Eu fui aluno de colégio militar e sei o quanto foi importante na minha vida, quanto me deu base, me deu laço. E eu tenho certeza que vários pais de estudantes do nosso estado de São Paulo ficarão felizes de ter um programa estadual de escolas cívico-militares. E é exatamente o que a gente vai fazer. Vamos editar um decreto para regular o assunto no nosso estado de São Paulo. E a gente tem certeza que a gente cria um ambiente propício ao aprendizado, ao crescimento, ao mérito. A gente vai mudar várias trajetórias e dar perspectiva para os nossos jovens. O programa foi instituído em setembro de 2019 e determinou que educadores ficariam responsáveis pela área pedagógica dos colégios, enquanto militares passavam a cuidar da gestão administrativa. O projeto era uma prioridade do governo de Bolsonaro. Em nova técnica elaborada pelo MEC, demonstrou-se um gasto por parte do órgão para a remuneração mensal dos militares, a título de gratificação. Os valores são relativos ao adicional Prolabore, auxílios da alimentação e natalino, além de férias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira a lei criada a partir da medida provisória do novo Minha Casa Minha Vida, programa de habitação popular do governo federal. Estabelecido em 2009, no segundo mandato de Lula, o programa foi substituído em 2020, na gestão de Jair Bolsonaro, pelo Casa Verde e Amarela, que manteve o objetivo de facilitar acesso a moradias para famílias de baixa renda. O Minha Casa Minha Vida foi retomado com o retorno de Lula ao Palácio do Planalto. O governo editou uma MP em fevereiro com as novas regras. Em discurso em cerimônia, o presidente Lula falou das dificuldades que o povo brasileiro tem com a falta de moradia própria. Tem gente de classe média alta, tem gente mais rica que não tem preocupação em ter casa. As pessoas pagam aluguel porque querem pagar num lugar melhor, mas muitas vezes as pessoas mais pobres, trabalhadoras, não têm essa opção. É muito difícil uma pessoa pobre ter que mudar de casa todo ano. Então, as pessoas vivem como se fossem retirantes, à procura de um lugar para morar, aonde conseguir encontrar. E, normalmente, o preço do aluguel é uma coisa que eu considero um mal na vida do trabalhador. O presidente ainda falou da dificuldade que foi a criação do programa e o quanto era importante que as moradias oferecidas fossem dignas para o cidadão. Por isso que quando nós pensamos no Minha Casa Minha Vida, eu briguei muito. Não pense que o que nós chegamos hoje foi de graça. Foi muita briga dentro do governo para a gente construir algo que fosse um pouco mais digno. Porque muitas vezes tem gente que não respeita as pessoas mais pobres e acha que o pobre merece qualquer coisa. Para Lula, não é aceitável uma moradia qualquer, mesmo para aqueles que mais necessitam. É necessário zelar pela qualidade dos benefícios entregue ao povo. A gente não pode balizar porque você vive numa situação de penúria que você deve aceitar qualquer coisa. Todo mundo gosta das coisinhas bem feitas. Todo mundo gosta das coisas com certo padrão.
um vaso sanitário decente, um chuveirinho decente. É porque as pessoas querem ser respeitadas na sua mais importante intimidade. E a seguir, produção de grãos explode e Brasil pode bater um novo recorde. E olha essa, um novo imposto inserido na reforma tributária pode justamente aumentar o preço dos alimentos. O Brasil News, da Rede Brasil de Televisão, volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.